Ei, galera, tudo bom? Então, lá no formulário 13, a primeira dúvida que vocês tiveram foi na questão número 4, quando pedia qual era a expressão algébrica para representar o teor de açúcar no sangue do Júnior, se ele tem 4 gramas, e tomar lata de Coca-Cola que tem 37. Então, o que acontece aqui? 4 gramas é a parte fixa, é o que a gente já sabe que ele já tem, né? E aí, se ele tomar uma latinha, ele vai acrescentar 37 gramas de açúcar no organismo dele. Se ele tomar 2 latas, então 2 vezes 37, né? Cada latinha, 37 gramas. Então, a melhor expressão é essa aqui, que tem uma parte fixa e uma parte algébrica, né? Que tem essa quantidade que a gente desconhece. Essa questão é uma questão hipotética, porque a gente sabe que no processo de digestão nem todo o açúcar ingerido é transformado, né? E além do que, outros alimentos também são transformados em açúcar, não somente o próprio açúcar mesmo. Depois, na questão número 2, também relacionada a esse aqui. Aí que pedia qual seria o teor caso o Júnior tomasse uma lata de Coca-Cola. Então, o que a gente tinha que fazer aqui agora era substituir esse X, que é a quantidade, por quanto? Por 1. Porque agora, nesse momento, a gente já sabe que é 1, né? Então, antes a gente não desconhecia isso, mas agora a gente já sabe que é uma latinha só. Então, a gente vai fazer essa conta. 4 gramas mais 37 vezes 1, 37. Então, 4 mais 37, 41 gramas. Lembrando que numa expressão a gente resolve primeiro a multiplicação e depois a adição. Tudo bem? No formulário 14, a dúvida começou na primeira questão, quando fala indique verdadeiro ou falso, né? Os monômios, eles podem ser formados por várias parcelas e apenas uma multiplicação. Muitos de vocês marcaram como verdadeiro. O que está sendo dito aí? Várias parcelas significa uma soma. 3 mais 4x mais 2x ao quadrado, por exemplo. Isso aqui são várias parcelas. Uma parcela sendo somada a outra parcela, sendo somada a outra parcela. Então, cada item aqui, ó, dessa soma é chamado de parcela. E isso é falso, né? Um monômio, ele não é formado por várias parcelas. Isso aqui não existe. Um monômio, ele é formado por várias multiplicações. Então, eu posso ter aqui 3 vezes 4 vezes 2x ao quadrado, y ao cubo e etc. Então, eu posso ter várias multiplicações, mas eu não posso ter mais do que uma parcela, tá? Eu não posso ter uma soma ou uma subtração. É isso que está dizendo, tá? Depois, no item B, quando fala os monômios podem ser formados por várias multiplicações e apenas uma parcela. Então, agora inverteu. Várias multiplicações e apenas uma parcela. Sim, tá verdadeiro. Essa é a definição de monômios. Eu posso ter várias coisas sendo multiplicadas, mas nenhuma soma. É apenas uma parcela que tá aqui, tá? Depois, na letra C, a parte literal também pode ser chamada de coeficiente. Não, senhores. Então, a parte literal, deixa eu apagar aqui esse negócio. A parte literal, para vocês se lembrarem bem, lembra de letras, literal e letras. Todas duas começam com L, né? Então, nós temos aqui um monômio. 10x ao cubo y. A parte literal é tudo que envolve as letras, tá? Então, decorem aí, ó, letra e parte literal. O coeficiente é esse número aqui, ó, que vem na frente das letras, geralmente,
pode vir atrás, mas geralmente ele vem na frente, e ele está multiplicando a parte literal. Então, a parte literal pode ser chamada também de coeficiente? Não. A parte numérica pode ser chamada de coeficiente, tá? Na letra D, os expoentes das letras fazem parte do coeficiente. O expoente da letra é esse carinha aqui, ó. X ao cubo e aqui o y que está elevado a 1, né? Não está escrito, mas está ali. Então, esses são os expoentes das letras. Eles são chamados de coeficiente? Eles fazem parte do coeficiente? Não, eles fazem parte da parte literal, tá? Tudo que envolve as letras e os seus expoentes, então isso aqui é a parte literal. Tá claro agora? Letra E foi tranquilo, número 2 também. Número 3. Número 3 teve bastante erro. Peraí, só um pouquinho. Número 3. Então, número 3, ele dá um monômio, 7x ao quadrado y, e pede os monômios que são semelhantes a ele. Presta atenção, o conceito de semelhança é o seguinte: parte literal tem que ser exatamente igual. Quem é a parte literal aqui? X ao quadrado y. Essa é a parte literal. Então, a gente vai olhar ali, ó, as alternativas, e nós temos duas opções, que são a letra B, que é menos 2x ao quadrado y, e a letra F, 9x ao quadrado y. Só que muitos de vocês marcaram, olha só qual a opção, 7xy ao quadrado. Presta atenção, aqui o expoente do x é 2, aqui o expoente do x é quanto? 1, né, que tá ali escondido. E aqui o expoente do y é 1 e aqui o expoente do y é 2. Isso já faz com que eles não sejam semelhantes, tá? Isso aqui é diferente disso aqui. As partes literais aqui são diferentes. Por fim, o formulário 15, na letra número 1, letra B, fala assim: as parcelas são separadas apenas pelo sinal de mais. Não, falso. Por que falso? Porque as parcelas podem ser separadas tanto pelo sinal de mais quanto pelo sinal de menos, né? Eu posso ter 2 mais 3x, é um binômio, né? Então, eu tenho duas parcelas aqui, como 2 menos 3x, tá? Então, o sinal de mais ou o sinal de menos. Por isso é falso esse item. Os trinômios são polinômios, letra C, né? Que tem 3 sinais de mais ou de menos. Falso. Os trinômios, eles têm 3 parcelas. Então, na prática, o que a gente vê que tem 2 sinais de mais ou 2 de menos, ou um de mais, um de menos, né? Mas eu tenho 3 parcelas aí, e que não podem ser somadas, né? Não podem ser reduzidas ao termo semelhante. Depois, na letra E, grau de um monômio é indicado pelo coeficiente. Sim, então qual é o grau se a gente olhar só para cá desse monômio? X, ou 2 é o segundo grau. A gente vai olhar o expoente do x, que é o 2. O grau desse monômio aqui, 1. E daqui, 0, porque eu não tenho parte literal ali, né? No número 2, que eu pedi para marcar todas as alternativas, o exercício só deixa marcar uma. De qualquer maneira, nós tínhamos duas opções ali, a maioria acertou, tá? E no número 3 foi um vendaval, foi um complicado. Mas eu vou mostrar para vocês o que aconteceu no número 3, o que vocês confundiram. E que eu fiz para confundir mesmo, para poder explicar sobre isso.
Então, ele pede assim: indique a seguir se a expressão algébrica 4x mais 2x menos 5 é um monômio, um binômio ou um trinômio. Prestem atenção, esse termo aqui não é semelhante a esse aqui? Quem é a parte literal aqui? O x, eu vou circular, né? Quem é a parte literal aqui? O x de novo. Quem é o expoente do x aqui? O 1 que está escondido. E aqui também. Então, isso significa que elas podem ser reduzidas a um termo. Então, se a gente fosse reduzir aqui, o que a gente fazia? Soma os coeficientes, né? 4 mais 2, 6x. E essa parte que não tem outro termo semelhante, repete, continua ali. Então, isso aqui se trata de um binômio e não um trinômio. Mas foi um jeito de vocês prestarem atenção. Se for semelhante, a gente pode reduzir, tá? Então, a gente só faz essa classificação pro final, tá legal? Depois, número 4, vocês foram bem. E é isso, galera. Parabéns pelos exercícios. Agora, continuando com as operações.